Essa aqui com a imagem de uma história que chocou o povo do Paraná. Uma explosão dentro de um carro. Dois jovens amigos, um acendia um cigarro, o outro foi passar um desodorante em spray. E ali foi a combinação que mandou os dois para o hospital. Imagens de câmera de segurança mostram o momento de desespero em que os dois, já praticamente o rosto, o cabelo em chamas, saem, correm pedindo socorro. O carro fica parado no meio da rua. Junta ali muita gente, muitos curiosos. De acordo com os relatos, o que provocou esse incêndio e deixou os dois feridos foi um desodorante. Um estava acendendo um cigarro no momento exato em que o outro passava o desodorante. Desodorante e aerosol. E aí houve a explosão. História que chocou e causou a preocupação em todo mundo. E como a gente está aqui para alertar sempre você de casa, nós fomos atrás de mais informações e descobrimos que cenas como essa são comuns. São imagens fortes, mas acidentes envolvendo embalagem de spray são mais comuns do que a gente pode imaginar. Produtos inflamáveis dentro de embalagem de sprays, como aquelas serpentinas de espuma, que se utiliza muito em festa, de criança inclusive, e torna o que era para ser um momento de alegria numa verdadeira tragédia. Olha isso. Brincadeira inocente e que por pouco não acaba em tragédia, mas levou essa mulher para o hospital com queimaduras graves. Casos como esse estão repercutindo em vários canais do YouTube, até como forma de alerta. Numa outra festa de aniversário, mais um susto, que também poderia ter terminado em tragédia. Uma história bem parecida com essa que a gente acabou de ver. Vamos ver. São imagens realmente fortes, imagens que causam uma emoção muito grande, imagens impactantes, mas são imagens verdadeiras, flagrantes de festa de aniversário. Usamos aqui apenas o exemplo da serpentina, mas qualquer spray é inflamável. Quais os cuidados que devemos tomar? A gente mostra essas imagens, são fortes, mas são necessárias para que a gente alerte e abra aí uma discussão sobre esse assunto. Acidentes com spray, com espumas. O Erickson Rezende agora vai conversar ao vivo com a Tenente do Corpo de Bombeiros, a Luiziana Guimarães. Erickson, qual a orientação do Corpo de Bombeiros nesses casos? A gente mostra essas imagens, mas o nosso intuito principal, o nosso objetivo é evitar futuros acidentes como esse que aconteceu aí com os meninos que ainda estão hospitalizados e esses outros que a gente acabou de ver, que são vídeos do YouTube. Robson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O assunto parece banal, mas é grave, é preciso ter muita atenção, porque a primeira recomendação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas leiam os rótulos dos produtos com spray. Tem várias orientações nos rótulos e entre elas essa mesma, de não usar o desodorante ou qualquer outro tipo de spray perto do fogo, né? Perto do cigarro, ao acender um fogo. Essa é uma das principais recomendações. A tenente está aqui ao meu lado e eu vou conversar com ela agora. Tenente, além dessa orientação de ler o rótulo, quais os outros cuidados? Uma boa tarde a todos de casa. A principal mesmo é a gente verificar o rótulo. Por exemplo, nós temos aqui esse que é aqueles sprays de cabelo, né? A gente pensa que é inofensivo, não tem problema algum. Só que não pode ser utilizado próximo ao fogo. Aqui não fala nada com relação a fumar. Se você fumar perto de uma pessoa utilizando esse laque que a gente chama, não teria problema. Já o desodorante, que é um outro material que nós utilizamos constantemente, né? Infelizmente, próximo a fogo, ele é extremamente combustível. Ele é um gás inflamável. Tem uma demonstração, inclusive, né? O aspirante Pedro está ali com um tubo de desodorante na mão, um isqueiro. Olha só, ele se transforma num lança-chama, né, tenente?
Exatamente. Muitos adolescentes acabam brincando com isso, jovens. É uma prática muito comum entre os meninos, geralmente, né? E é extremamente perigoso. Nós estamos fazendo essa demonstração, utilizando equipamentos de proteção individual para que não aconteça nenhum tipo de perigo, né, ao fazer essa demonstração. Mas as pessoas utilizam sem qualquer tipo de proteção. Então, a importância dos pais verificarem e orientarem seus filhos dos riscos de fazer essa brincadeira sem estar equipado. Na verdade, não deveria se fazer, porque é um gás extremamente inflamável. Tanto que o aspirante está ali com a luva, ele tem até uma certa dificuldade em acender o isqueiro, né? E as pessoas acabam fazendo isso sem qualquer tipo de proteção, como brincadeira. Quando, na verdade, a gente faz esse tipo de... porque a nossa luva, ela não é para esse tipo de pegada fina, né? Então fica um pouco mais complicado de acender o isqueiro. Mas foi possível verificar esse tipo de comportamento, né? De fazer o lança-chamas com esse material. Infelizmente, as pessoas fazem demais e nesse caso que aconteceu lá no veículo, o grande problema é que estava fumando próximo à utilização, à aplicação do desodorante e também no ambiente fechado. Se a gente verificar no desodorante, sempre está escrito que é para usar em local arejado. E é isso que não estava, um local ventilado, não pode ser feito dentro de um veículo fechado com uma pessoa fumando próximo, né? Então tem que tomar esses cuidados. Qual o outro problema envolvendo esses tubos? Acabou o spray, a pessoa acha que não tem mais qualquer tipo de problema e às vezes bate um prego, um martelo. Pode causar, inclusive, explosão? Sim, na verdade, essa situação foi uma explosão que aconteceu aquela vez, né? Naquela situação anteontem, né? E se a pessoa perfurar esse tipo de material, vai explodir, sim, há o risco de explosão. E outra coisa que as pessoas acabam fazendo, numa brincadeira, no meio de uma fogueira, jogar também o tubo, que também pode acontecer uma explosão. E esses estilhaços dos materiais podem causar ferimentos graves em pessoas próximas. Faz um apelo, então, para os nossos jovens, para as famílias, tomarem cuidado com isso, por favor, Tenente. Eu peço para que todo mundo em casa tenha bastante cuidado ao utilizar qualquer tipo de material. Até utilizar medicamentos e outros materiais. Sempre verifique as precauções, os cuidados que a gente deve ter para que ninguém corra nenhum esse tipo de risco. Aquela explosão, graças a Deus, foi controlada naquele dia. Inclusive, acho interessante a gente falar sobre o extintor. O extintor, naquele dia, fez com que o incêndio não se alastrasse. Ocorreu a explosão e, com o extintor, eles apagaram o princípio de incêndio. Quando acontece um incêndio em veículo, ele começa a se alastrar, a gente do Corpo de Bombeiros não tem muito o que fazer. Quando a gente chega no local, já acabou as chamas dominando todo o estofamento e a pessoa acaba, às vezes, perdendo praticamente o carro todo. Então, a importância de se ter o extintor dentro do veículo, mesmo não sendo mais um item obrigatório, ele é importante de se ter, de se adquirir, ter ele no veículo. Tenente, muito obrigado. Vou pedir que a senhora continue com a gente. Daqui a pouco nós vamos retornar ao vivo aqui do Corpo de Bombeiros, porque teve mais um caso de picada por escorpião em uma criança e nós vamos falar sobre esse assunto. Robson. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Por enquanto, agradece aí a Tenente pelas explicações e fica o alerta para você de casa, mamãe principalmente. Mantenha longe da criançada. Spray. Ah, mas é só o desodorante. Não, é muito perigoso. Criança vê na internet e quer fazer em casa. E tem até umas imbecilidades que a gente vê, os desafios idiotas, né? Na internet, provocando as crianças para fazer esse tipo de coisa em casa. Não faça, não faça, é muito perigoso. Agora, você deve estar pensando em casa, assim como eu, essa serpentina que é usada para festa de aniversário, pode continuar sendo comercializada? Com esse produto altamente inflamável? Você tem festa de aniversário, tem bolo, se tem bolo, tem velas, tem vela, tem fogo, então para que serpentina? Olha que combinação perigosa. Vamos alertar você de casa aí para que isso não volte a acontecer. Os meninos queimados sofreram queimadura grave, um teve 20 e poucos % do corpo queimado, o outro 15% do corpo queimado, vai ficar sequela no rosto dos dois, foi onde principalmente o fogo atingiu cabelo e rosto, face, pescoço, mas eles se recuperam bem no hospital. Momentos de desespero aí, coisa que ninguém imagina. Você já imaginou isso? Na maior inocência. Carro fechado, um vai acender o cigarro, o outro no mesmo instante, por uma terrível coincidência, aplica o spray desodorante. Juntos. E aí, a explosão foi tão forte que até o teto do carro chegou a ficar danificado. Impressionante. Mas nós estamos aqui para isso, para alertar e evitar que isso volte a acontecer.
Eu me recordo, alguns anos atrás, uma empregada, funcionária minha, limpando a casa, juntou papel, jornal, jogou dentro da churrasqueira. E jogou um tubo que tinha terminado lá, né, o recipiente, de espuma de barbear. E aí, adivinha, o esperto aqui foi fazer um churrasco, meteu fogo na churrasqueira, ainda bem que eu não estava perto na hora que explodiu. Eu já tinha voltado para a cozinha, deixei o fogo lá e só ouvi aquele estouro, parecia uma bomba nuclear dentro de casa, tremeu as paredes. Eu caí no desespero, demorou para entender o que teria acontecido. E era uma embalagem de spray de espuma de barbear que estava dentro da churrasqueira. Se eu estou perto, aquilo saltou carvão, saltou brasa para tudo quanto foi lado, pedaço, lasca daquela lata. Se eu estivesse perto em cima, soprando fogo ou fazendo qualquer coisa, eu poderia ter me machucado gravemente. Então, muito cuidado aí, viu?